Olá, sou a professora Alessandra Quirino e estou aqui com mais uma dica para o Tô no Enem. Vamos lá? Novamente, antes de adentrarmos a uma questão, só queria perguntar, vocês fizeram aquilo que eu pedi? Fizeram uma lista de quantidade de palavras que vocês conhecem em inglês? Ah, fizeram, né? Muito bem. E se não fizeram, façam essa experiência. Vocês vão começar a ter mais confiança e saber que vocês conhecem sim um pouco do inglês e isso vai te ajudar no Enem. Hoje nós vamos resolver essa questão 4 do Enem de 2018. É um artigo de opinião. O professor Onildo, ele já comentou um pouco sobre essa questão e eu voltei com ela só para deixar alguns apontamentos para poder complementar somente a fala do professor Onildo. Como eu sempre falo, não gosto de ir direto para o texto, vou direto para a questão, para a alternativa, vamos lá? Por quê? Porque o enunciado, ele vai me ajudar a saber o que o texto está dizendo. Porque eu já vou preparada, eu já puxo todo aquele conhecimento que eu possuo sobre o assunto e vou preparada para o texto. Então, o enunciado ele vai te dar pistas e também as alternativas vão te dar pistas. Depois que você lê o enunciado e as alternativas, você vai para o texto, tá bom? Vocês viram que tem dois textos, né? Nossa, professora Alessandra, são dois textos agora. Calma, muita calma. Vamos lá? O que está dizendo o enunciado? Com o impacto das tecnologias e a ampliação das redes sociais, consumidores encontram na internet possibilidades de opinar sobre serviços oferecidos. Nesse sentido, o segundo texto, que é um comentário sobre o site divulgado no primeiro, apresenta a intenção do autor de... Vamos voltar? Do que fala o texto? Olha só, com o impacto das tecnologias e a ampliação das redes sociais, consumidores encontram na internet possibilidades de opinar sobre serviços oferecidos. Então, estamos falando de tecnologia, de serviços que são prestados na internet. Então, já vamos preparados para isso. E aqui fala assim, ó, nesse sentido, o segundo texto. Então, ele quer saber sobre o segundo texto. Ele quer saber sobre o segundo texto. Para economizar tempo, por que a gente já não vai direto para o segundo texto? E eu sei, inclusive, que é um texto de opinião. Por quê? Porque já está dizendo aqui no enunciado. Nesse sentido, o segundo texto, que é um comentário sobre o site divulgado no primeiro, então, o primeiro texto eu sei que é um site divulgando um serviço. O segundo texto eu já sei que é o quê? Um comentário sobre esse serviço que está sendo prestado. Gente, olha só. As pessoas, quando se dão o trabalho de ir para a internet, de postar qualquer coisa, comentando alguma coisa de um site ou de qualquer coisa que viu na internet, geralmente, não estou falando que é sempre, mas geralmente é de forma negativa. As pessoas, elas preferem perder tempo falando negativamente das coisas do que ir elogiar, falar o que é uma coisa ruim, né? Uma coisa ruim, não é uma coisa bacana, mas é isso que acontece, que a gente vê sempre. Então, esse comentário, que eu quero saber, né, qual é a intenção do autor com esse comentário em relação ao site do primeiro texto. Alternativas. Letra A. Elogiar o trabalho proposto para a educação nessa era tecnológica. Ó, elogiar. É um comentário positivo. Letra B. Reforçar como a mídia pode contribuir para revolucionar a educação. Outro comentário positivo. C. Chamar a atenção das pessoas influentes para o significado da educação. Ok, isso aqui é uma dica, que é chamar a atenção, não é nenhum comentário positivo e nem negativo. Letra D. Destacar que o site tem melhores resultados do que a educação tradicional. Olha, outro comentário positivo, é isso? Destacar que o site tem melhores resultados do que a educação tradicional. E a letra E. Criticar a concepção de educação que se baseia em organização. Bom, a letra E é a única que está falando de forma negativa, é uma crítica, né? Vamos ver se é uma crítica, se é um elogio? Vamos lá para as dicas? Vamos direto para o texto 2, tá? Porque ele quer saber sobre o texto 2.
I didn't have a problem with Khan Academy site until very recently. For me, the problem is the way Khan Academy is being promoted, the way the media sees it as a revolutionizing education, the way people with power and money view education as simply sit and get. If your philosophy of education is sit and get, in other words, esse IE significa em outras palavras, in other words, teaching is telling and learning is listening, then Khan Academy is way more efficient than classroom lecture. Khan Academy does it better. But true progressive educators, true education visionaries and revolutionaries don't want to do these things better. We want to do better things. Uau! Vamos voltar? Vamos ver se se é um comentário positivo ou um comentário negativo, se é uma crítica? Olha o início. I didn't have a problem with Khan Academy site until very recently. Gente, vocês conhecem o passado e a negativa. O did e o not é uma negativa e está se referindo ao passado. Eu não tinha um problema with Khan Academy, com essa academia, né? Com esse site, né? Que na verdade, until very recently, até recentemente. Ela não tinha. Quando a gente fala que eu não tinha problema, é porque agora passou a ter. Porque se eu falo eu não tenho problemas, permanece. Mas eu não tinha. Olha só o que você tem que fazer. Olha só esse jogo que você tem que usar. Você tem que puxar, falar assim, nossa, fazer essas relações, essas conexões, esses links. É isso que vai te ajudar a responder a prova. A pessoa não tinha problema, então agora ela tem problema. Então ela não está falando de coisa positiva, não. Mas vamos continuar? For me, the problem is the way Khan Academy is being promoted. Tá querendo ser, né? Só se promover. The way the media sees it as a revolutionizing education. Olha só, entre aspas, revolutionizing education. The way people with power and money view education as simply sit and get. If your philosophy of education is sit and get, in other words, teaching is telling and learning is listening, then Khan Academy is way more efficient than class lecturing. Khan Academy does it better. Olha o but aí, gente. Ela tá ali meio que satirizando, né, falando de forma positiva. Olha o but. Khan Academy does it better. Ponto. But. Lembra no vídeo anterior que eu falei sobre o but? Que é que ele vai... A frase seguinte sempre vai se opor ao que já foi dito. É uma conjunção. É um link no Word. Que você precisa estudar os links no Words. Que ele vai te ajudar nas provas de inglês. But true progressive educators, true education visionaries and revolutionaries don't want to do these things better. We want to do better things. Só com isso, só você sabendo que não está sendo de forma positiva, que ela fez uma crítica, você já matou a charada, já pegou o bizu e já entendeu a questão e já vai direto para as alternativas, porque 3 delas são só positivas. Lembra que eu falei? Uma chamar a atenção das pessoas influentes para o significado da educação. Nem lá, nem cá. E a letra E, criticar a concepção de educação em que se baseia a organização. Gente, só com essas dicas, só com esses pequenos detalhes que você vai notando no texto, ele te ajuda a responder a prova. Então, a alternativa correta é a letra E. É uma crítica que ela faz. Ok? Bom, mudando agora para a próxima questão. A próxima questão é sobre... é um cartoon do Enem de 2019. Mas antes de falarmos sobre ele, eu quero falar sobre o phrasal verbs. Porque o cartoon, ele geralmente... Ele é um texto, é um gênero jornalístico, ele mais para crítica, vai criticar, usar sátira, né? Ele pega a situação, contextualiza de uma forma mais simplificada, quer chamar a sua atenção para algum assunto, né? Para isso que são usados os cartoons. Aqui fala sobre os verbos frasais. O que são os verbos frasais? São formados por um verbo e por uma partícula.
Essa partícula pode ser um advérbio ou uma preposição. O exemplo que eu mais amo dar em phrasal verbs é o give up. O give é o dar, né? Mas sozinho ele significa dar, né? Se eu falo assim, give me a kiss, dê-me um beijo, tá vendo? É o give. Agora, se você coloca o up, essa preposição na frente, o give up, ele muda totalmente o significado. É isso que é o phrasal verb, que você tem que estudar os phrasal verbs para te ajudar a ler os textos. Então, o give up significa desistir. Olha isso, nada a ver, né, gente? Mas então é bom vocês pegarem os principais phrasal verbs, os livros de vocês têm, quem tem acesso à internet pode colocar quais são os phrasal verbs mais utilizados e começar a lê-los, a escrever, que é bom para memorizar e aprender. Além disso, eles possuem um sentido que leva em consideração a sua unidade como um todo, isto é, o verbo mais preposição, ou o verbo mais advérbio. Por isso é importante estar atento ao modo de uso e à classificação dos verbos frasais. Então, o sentido dele não é separado. O give e o up, por exemplo, give up é um significado só. Aqui nós temos alguns que eu trouxe para vocês. O give back, que é devolver. Give up, que eu já falei, né? O keep on, né? Tem o look up. O look, todo mundo sabe, look, veja. Mas se você coloca up na frente, significa procurar. Try to look up this word in the dictionary. Né? Tenta procurar essa palavra no dicionário. E nós temos vários aqui, que tem o make up, put off, que é adiar, take back, retirar, take over, assumir, controlar, o turn off e o turn on. O turn off que é desligar e o turn on que é ligar. Please turn off the lights, né? Ligue as luzes, ou desligue as luzes. Turn on, please, turn on the TV, liga a televisão, por favor. Dito isso, vamos para a questão? É a questão 5 do Enem de 2019. Temos aqui a figurinha, é uma sala de aula, uma professora, temos a professora aqui, um quadro negro, alguns alunos, e esses dois aqui no fundão, cada um com um livro. E tem esse garotinho aqui que está fazendo uma pergunta para o colega do lado, né? Ele fala, how do you turn this thing on? Né? Como é que você, ao turn on aqui, você liga essa coisa? Hã? Como assim? Né? Olha só, você tem que puxar todo o teu conhecimento de mundo, dar uma analisada em todo o cartoon e começar a trazer para você os assuntos mais comentados atualidades. É isso, você tem que se atualizar. Os assuntos mais comentados do ano, do mês, da semana, tá sempre atento. Mas vamos lá para o enunciado, ver o que ele está pedindo? No cartoon, o estudante faz uma pergunta usando turn this thing on por. Então, ele faz a pergunta usando turn this thing on por. Por que ele faz essa pergunta? Por suspeitar que o colega está com seu material por engano, por duvidar que o colega possa se tornar um bom aluno, por desconfiar que o livro levado é de outra matéria, por entender como desligar da postura do colega, ou por desconhecer como usar um livro impresso. Se turn on significa ligar, e ele está fazendo uma pergunta para o colega do lado, você acha que ele está suspeitando que o colega está com seu material por engano? Ele está fazendo uma pergunta de como liga essa coisa. Nada a ver, né? Duvidar que o colega possa se tornar um bom aluno. Nada leva a crer a isso. Desconfiar que o livro levado é de outra matéria. Entender como desligada a postura do colega. Bom, desligado, turn on é ligar. Né? Será que ele está mandando o colega se ligar? É isso? Pode ser também, você pode ficar na dúvida, né? Entender como desligar da postura do colega. Ou desconhecer como usar um livro impresso. Gente, por que... Olha só, lembra que eu falei que os cartoons geralmente são críticas, é uma sátira? Por que ele está dizendo isso aqui? Porque hoje, cada dia que passa, se usa menos o livro impresso. Está se usando muito os tablets, são os livros digitais. Né? Os livros impressos estão sendo substituídos. Cada vez mais as pessoas estão usando mais tecnologia. Então, lembra também que eu disse que cartoon geralmente é uma crítica, é uma sátira a alguma situação? Então, com certeza está satirizando alguma coisa. Né? Então, desconhecer como usar um livro impresso é a alternativa mais adequada. Porque, olha só, ele pergunta como é que liga essa coisa. Que coisa? Ele está segurando o livro e mostrando para o colega como é que liga essa coisa. Então, ele está se referindo ao livro.
porque ele está tão acostumado com a tecnologia, tão acostumado com a internet, com o computador, com celulares, que ele pegou o livro e não sabe nem como usa, nem como manusear. É uma crítica. Tá? Então, é importante que vocês estejam atentos a isso, que vocês leiam bastante, vejam o que está acontecendo, vejam as mudanças que estão acontecendo no mundo, ao seu redor, a tecnologia, está sempre antenado com esses assuntos que está sempre em alta. Tecnologia, meio ambiente, preconceito. Então, tudo isso são temas que estão sempre presentes nas provas do Enem. Não só na prova de língua inglesa, mas também nos outros componentes. Porque o Enem, ele é muito contextualizado. Então, ele está sempre contextualizando as situações. Está sempre colocando você para pensar, instigando você a ter um raciocínio lógico, a saber se você está por dentro do que está acontecendo no mundo. É esse o objetivo do Enem. Não é simplesmente só saber se você sabe a disciplina, o conteúdo. Tá? Então, é muito importante que você esteja sempre disposto e esteja sempre lendo, seja em português, em inglês. É bom também ler em inglês para praticar, para sempre praticar. Isso vai te ajudar em relação a vocabulários. Olha, a dica que eu tenho para vocês, leia bastante. Ah, mas eu não sei ler inglês, eu não entendo. Não, acostuma o teu cérebro. Mesmo que você não entenda, e não fica traduzindo palavra por palavra, pelo amor de Deus. Não traduza palavra por palavra, porque isso é desgastante e desmotivante e você não vai aprender dessa forma, tá? Então, traduza o menos possível. Tenta buscar aquilo que você sabe, traduza algumas palavras que você considera chave, somente. Porque não é necessário que você saiba todas as palavras que estão escritas ali no texto. Isso não é importante que você saiba. Se você souber, é ótimo, maravilha. Mas aqui a gente está falando que a gente está dando dicas, né? Para quem não tem todo esse domínio de vocabulário. Então, o importante é isso. Os link no Words, lembra lá o but, o and, as palavras que ligam frases, que ligam sentenças. Os phrasal verbs, que é muito importante você também estudar. As palavras cognatas e os falsos cognatos. As cognatas te ajudam pra caramba você entender um texto. Nós temos muitos cognatos, muitas palavras parecidas em português e inglês que têm o mesmo significado. Mas é importante você dar uma olhada nos falsos cognatas. Por quê? Porque para você não cair numa pegadinha. Então é bom dar uma olhada quais são. Então essa é a dica de hoje. Eu espero que você tenha gostado. E se você gostou, curte bastante, avisa os amigos. E nos vemos na próxima aula.